Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Deus está nesse lugar. Fico muito feliz de ver a irmã Vilma, a irmã Dulce. Que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Vilma, a irmã Dulce, eles têm uma participação muito profunda nessa igreja. A irmã Vilma foi coordenadora da escola dominical por muito tempo. Amém, irmã Vilma? Está ali, ela é a irmã Dulce, para ouvir a palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra ao teu coração essa manhã. Deus está falando. Eu estava ali conversando com o Senhor, e o Espírito de Deus estava ministrando o meu coração, que há uma unção de cura nesse lugar. Deus irá curar pessoas aqui essa manhã, você crê nisso? Antes de sairmos desse lugar, nós vamos fazer uma oração. Deus vai tocar na sua vida, porque a Bíblia diz que aonde a presença de Deus está, seu Carlos, aí tem manifestação, tem glória, tem poder de Deus. E Jesus nunca despediu ninguém com as mãos vazias. Se você veio aqui essa manhã, eu acredito que você que está aqui não veio simplesmente para ouvir uma canção, que isso você poderia ver em casa, ouvir em casa, mas você veio aqui porque você está necessitado da glória e da presença de Deus. E Deus está nesse lugar, pastor Osni, para manifestar o seu poder e a sua glória. E eu lembrava em que Abraão havia despedido Agar no deserto, ela e o seu menino Ismael, filho de Abraão, e despediu com um pouco de pão e um odre de água, e acabou a água, acabou o pão. E ela disse que eu não veja morrer o meu filho. E colocou numa distância de um tiro de arco. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e abriu os seus olhos, abriu os olhos de Agar, e ela viu no deserto uma fonte de água. Talvez você não está vendo, mas há uma fonte de água nesse lugar. Há uma fonte de água inesgotável, e essa água está aqui para curar, para restaurar a sua vida de uma maneira poderosa. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Bem, vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que você a pegasse, abrisse em 2 Crônicas 33, versículo de número 1. Eu vou guardar um tempo aqui para a gente, no final, antes de finalizar o culto, nós vamos fazer uma oração nesse lugar. Eu sinto que tem pessoas aqui que vão ser curadas, queridos. Há uma unção de cura nesse lugar. Há uma unção de restauração nesse lugar. Todos encontraram 2 Crônicas 33, versículo de número 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar altares que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baal, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército do céu, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos os átrios da casa do Senhor. Versículo 6. Fez ele também passar seus filhos pelo vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agoreiros,
e de feiticeiros, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito, falando a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel de toda a terra que destinei aos vossos pais. Contudo, que tinha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatuto e juízo dados pela mão de Moisés. Versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, essa história fala de um homem chamado Manassés. Com 12 anos de idade, ele começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele se voltou, o seu coração se voltou para o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, ele consultou médios, líderes espíritas. Ele consultou adivinhos, encantadores, feiticeiros, agoreiros. E ele tornou o seu culto o culto de Satanás. Ele foi criado num lar religioso. O seu pai, Ezequias, era um homem que buscava a presença de Deus, e por esses dias e por esse tempo, era o profeta Isaías, o profeta da época. Deus havia falado a Manassés e ao seu povo. Deus disse: Manassés, virá um juízo sobre a tua vida, que até aqueles que ouvirem, ambos os ouvidos ficarão tinindo. Mas Manassés não deu ouvido à voz do Senhor. E Deus continua falando ao seu povo. Deus todos os dias, irmão Adulce, vem nos ensinando, vem mostrando a sua palavra. Nós estamos aqui nessa manhã porque o nosso coração está desejoso de aprender a palavra de Deus. Não importa quanto tempo temos de igreja, se temos 10, 15, 20 anos, todos os dias estamos aprendendo. E quando somos chamados para ministrar a palavra de Deus, o nosso coração fica palpitando, e ali nós buscamos a presença do Senhor, buscamos uma palavra para ministrar à igreja. E com essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu estava buscando mensagens que eu já havia pregado, e Deus disse: prega essa passagem porque eu quero falar. E de manhã cedo ainda estava buscando ao Senhor, e Deus disse: ministra essa passagem aqui, sobre Manassés, o antes e o depois de uma pessoa sem a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus trouxe um juízo sobre a vida de Manassés. Deus levantou um exército, e o rei Sanaqueribe e o seu povo, o grande exército da Síria, eles cercaram Jerusalém. Cercaram Jerusalém e capturaram o rei Manassés, colocaram ele dentro de uma gaiola de ferro para atravessar a cidade como um animal. As pessoas cuspiam nele, as pessoas odiavam ele,
a Bíblia diz que ele deixou a cidade cheia de corpos mortos, que o sangue escorria pelas ruas. Ele fez passar os seus filhos por um vale de fogo na feitiçaria. Ele pegou Isaías, o profeta, e o cortou pelo meio. Ele matou Isaías, o profeta. E Deus disse: eu trarei um juízo sobre ti, Manassés. E a Bíblia diz que Manassés e o seu povo não deram ouvidos à palavra de Deus. E Manassés agora foi levado cativo para a Babilônia. E ele foi lançado em uma prisão fria e escura. A Bíblia diz que agora Manassés, ele tem tempo para meditar nos seus maus atos. E ele estava dentro de uma prisão, e pela primeira vez ele lembra do Deus de seu pai. Lá naquela prisão fria, escura, ele começou a lembrar do Deus do seu pai, o Deus que o seu pai servia. Seu pai era um homem piedoso. Por causa de seu pai, Deus deu livramento aos sírios. E agora Manassés, ele começa a orar. E a Bíblia diz que ele faz orações a Deus, e Deus ouve a oração de Manassés. Deus ouviu a oração daquele homem. E a Bíblia diz que Deus o restaurou e trouxe ele de volta para Jerusalém, e fez dele um grande homem, um grande rei. Deus colocou ele novamente assentado no trono. E agora Manassés, ele se reúne com o povo. E ele começa a dar instruções. Ele pediu que todo o povo se voltasse para buscar a presença do Senhor. Eu queria fazer a você uma pergunta essa manhã. Se você fosse Deus, você perdoaria Manassés? Se Manassés tivesse matado toda a sua família, seus filhos, você perdoaria? Será que temos esse senso de perdão em si? Será que perdoaríamos esse rei mau e perverso? Você sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que a misericórdia do Senhor vai de uma eternidade até outra eternidade. Jesus, quando ele estava crucificado na cruz, havia um ladrão à direita e outro à sua esquerda. Tanto um como o outro estavam sendo julgados pelos seus feitos. Mas um deles se voltou para Jesus e disse: se tu não és o Filho de Deus, por que tu não desce e te salva e nós aqui também? Jesus não se voltou para aquele homem. O que estava à direita repreendeu aquele que estava falando e disse: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condição. Eu e você merecemos de estar aqui pelos nossos feitos, mas ele não, ele é inocente. E disse ele: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando um ser humano se arrepende diante de Deus, a eternidade se volta para ele. Você sabe por que é que Deus perdoa? Você sabe por que é que Deus perdoou Manassés? Você sabe por que é que Deus ele perdoa os nossos pecados? Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa boa que pudéssemos agradar ao Senhor. A Bíblia diz que todos nós fomos julgados e destituídos, fomos da glória de Deus, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele derramou seu sangue para que eu e você fôssemos perdoados e lavados e purificados de todos os nossos pecados. Foi por causa disso que Deus perdoou aquele homem,
por causa da sua misericórdia, o ser humano pode cometer o pior pecado que possa existir, mas se há o arrependimento no seu coração, o céu se volta para ele, e a presença de Deus está aqui essa manhã, porque Ele quer perdoar o teu coração, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer curar as tuas enfermidades, Ele quer curar a tua alma, Ele quer de encontro a você. Talvez você está aqui no nosso meio, mas você se encontra longe da presença de Deus, e eu quero te falar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, e você está no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e aquele que quiser, Ele lhe dará de graça da fonte da água da vida. Amém. Glória a Deus. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim, quem criou o diabo? Perguntou se eu acreditava no inferno e aonde está o inferno. O inferno está em uma caminhada de uma pessoa sem Deus. Essa semana, foi no domingo, estávamos se arrumando para vir no culto da noite, às 5:30 da tarde. O meu cunhado ligou lá para casa, e a minha esposa atendeu e comunicou o falecimento da minha sogra. E é difícil, quando a filha recebe uma ligação dizendo, a tua mãe acabou de falecer. E a minha esposa se abraçou comigo naquele momento, e disse, Hugo, a mãe acabou de falecer. Eu disse para ela partiu para a eternidade. Ela só voltou para casa. Ficou 60 dias no hospital. E eu me lembro que eu entrei no UTI, ela estava entubada. Eu fui fazer uma oração por ela. E como a gente tem o hábito de orar, o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse, eu vou recolher. Eu vou levar ela para junto de mim. E ela partiu salva. Aí possamos entender, queridos, que nós estamos aqui simplesmente passando por esse lugar. O nosso lugar não é aqui. Eu e o pastor caminhando no meio do cemitério, ele foi lá dar uma palavra, e olhávamos aquelas sepulturas bonitas, feito aquelas casinhas, jazigo que se chama. E ainda o pastor disse, agora não é tarde demais para fazer alguma coisa por alguém. Temos que fazer enquanto estamos vivos. Temos que anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Há muitos da nossa família que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E Deus irá usar a tua vida. Deus havia dito a esse homem, ele teria que se arrepender diante de Deus. E Deus o perdoou ele por causa da sua oração. O filho perdido, quando ele saiu de casa, o filho pródigo, o pai deixou ele sair de casa. E ele foi para uma terra distante, uma terra longínqua, e a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo o que havia levado. E ele começou a padecer necessidade, e ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele disse, eu vou me levantar e vou voltar para casa. Mas só que ele não voltou na primeira tentativa, ele não voltou para casa, ele foi para um campo distante, onde havia um fazendeiro de porcos, e ali ele ficou. E a Bíblia diz que ele apacentava os porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Estava ali naquela situação precária, e quando ele inclinou seu coração para voltar para casa, e a Bíblia diz que ele veio, e de longe o seu pai o avistou, e veio aquele jovem, maltrapilho, imundo, mal cheiroso, e o seu pai correu ao seu encontro, e o abraçou, e o beijou,
e chamou os seus servos e disse: olha, hoje ninguém trabalha, vamos matar o novilho cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido, estava morto, agora reviveu, e ele estava agora na presença do Pai. Queridos, você pode estar longe da presença de Deus, o ser humano pode estar longe da presença do Senhor, mas quando ele se arrepende, o céu se volta para ele. Deus perdoa, Deus restaura, Deus colocou anel no seu dedo, colocou sandália nos seus pés, colocou vestes brancas. É isso que o Senhor faz, e Ele está aqui essa manhã para restaurar a sua vida, para te curar. E esse homem agora, ele volta para o seu trono e ele edifica a casa do Senhor, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, lançou para fora da cidade e reparou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios e ofertas pacíficas e de louvores ao Senhor, e ordenou Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Temos que lançar fora, queridos, do nosso coração, coisas que não procedem de Deus, atitudes. Ele limpou a casa do Senhor, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Manassés sabia que estava errado. Manassés, ele teria que tomar uma posição diante de Deus. E quando ele se arrepende, quando Deus traz ele para Jerusalém, coloca ele no trono, coloca a coroa na cabeça dele, ele disse: eu tenho que fazer uma faxina nesse lugar. Chamou os seus maiorais e disse: a partir de hoje vamos limpar a casa do Senhor, vamos tirar os deuses estranhos, as esculturas, os ídolos. E ordenou que todo o povo adorasse a Deus. Porque se não limparmos o nosso coração, se não jogarmos para fora aquilo que atrapalha o agir de Deus na nossa vida, a Bíblia diz: o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado, queridos. Quem poderá viver uma vida santa e digna? Quem poderá vencer os pecados, aquilo que o mundo oferece? Eu quero te dizer que nós não conseguimos humanamente sem a presença de Deus. Irmão Adulce, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele começa a administrar o nosso ser, ele começa a fazer parte da nossa vida, ele faz morada dentro do nosso coração. E é por isso que conseguimos vencer os obstáculos, as ciladas do diabo. É por isso que Paulo diz que quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nem a morte, nem a tribulação, nem a profundidade, nem o porvir, nem os principados e nem a potestade. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo diz que fomos comprados pelo um bom preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. E se você foi comprado, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, então você tem um dono. E você sabe quem é o seu dono? Você sabe quem é o seu dono? O seu dono é aquele que
derramou seu sangue na cruz, e é por isso que o diabo, ele não pode tocar a sua vida. Quando ele olha para você, ele não enxerga um João, uma Maria e um José, ele enxerga o sangue do Cordeiro que foi derramado. Se você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não pode tocar na sua casa, porque o sangue do Cordeiro está lá. Quando ele olha para você, quando não tem brecha na sua vida, ele olha o sangue do Cordeiro, ele não pode mexer com a sua família, ele não pode entrar na sua casa, ele não pode bagunçar a sua vida. E Manassés disse: vamos restaurar a casa do Senhor, vamos restaurar o altar que está quebrado, vamos oferecer ofertas pacíficas de louvor. Elias, perante os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, a Bíblia diz que ele levantou um altar, pediu que eles levantassem os profetas um altar também, colocaram ali a parte do sacrifício. E a Bíblia diz que Elias mandou que aqueles homens clamassem o Deus deles para que viesse fogo e consumisse o holocausto, para que não houvesse confusão na mente do povo. O que acontece? Muitas pessoas com a mente confusas, confundidas. E vocês vão orar sobre o altar, clamar o Deus de vocês. E a Bíblia diz que aqueles 850 homens clamavam, saltavam sobre o altar, se retalhavam com faca, faziam algum tipo de dança para que o Deus deles, o Deus Baal, viesse responder por fogo. E Elias zombava e dizia: clamem mais alto, gritem, talvez ele está viajando. E aqueles homens estavam cansados e não havia resposta sobre o altar deles. E Elias disse: pega água, vamos encharcar aqui o meu altar. A Bíblia diz que Elias colocou os seus joelhos no chão e começou a clamar sobre o Deus de Israel, dizendo: Deus, responde-me, porque aí todo o povo irá saber que tu é Deus verdadeiro, o Deus que responde por fogo. E a Bíblia diz que veio fogo de cima daquele altar e consumiu a lenha, consumiu o holocausto, pegou a água que estava em redor do altar, lambeu aquela água, e todo o povo levantava e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É esse Deus que você serve, é o Deus verdadeiro, é o Deus que responde por fogo, é o Deus que te visita, é o Deus que vai ao teu encontro quando você está necessitado, é o Deus que estende a tua mão, é o Deus que falou para Moisés: Moisés, eu sou contigo. E Moisés disse: não me faça subir nesse lugar. E Deus disse: a minha presença irá contigo para que haja descanso na tua vida. Eu irei na tua frente, eu irei na tua dianteira, eu irei na tua traseira. Eu sou contigo, Moisés. Deus é contigo, igreja. Deus é contigo, família. Deus é contigo, pai. Deus é contigo, mãe. Deus é contigo, jovem. É a presença de Deus, é aquele que vive, é aquele que reina, é aquele que está aqui essa manhã para dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia. Deus não criou o diabo. O diabo que se tornou o diabo. Deus criou um anjo para a sua eterna adoração. O anjo de luz, ou aquele que estava com ele a luz, que ofuscava os demais anjos. Mas no seu coração, fica de pé, queridos, ele se ensoberbeceu. Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, e sobre a sua cadeira me assentarei. Apocalipse fala que houve batalha no céu. Ouça, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. Ele foi precipitado para a terra
com a terça parte dos anjos. E o inferno foi feito para ele. Manassés estava nesse ritual. Ele tinha que se voltar para Deus. Ele tinha que se arrepender, irmão doce. Ele tinha que lembrar do Deus de seu pai. O seu pai Ezequias foi aquele que Deus acrescentou 15 anos de vida. E você sabe por que veio uma enfermidade sobre ele para a morte? Porque ele teve êxito sobre uma grande batalha contra Sanaqueribe e o seu grande exército. Sanaqueribe havia zombado do Deus de Israel. E disse para ele: quem é o Deus de Israel para livrar vocês das minhas mãos? E a Bíblia diz que Ezequias foi chamar o profeta Isaías. E os dois se prostraram perante o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus enviou um anjo, Osni, e destruiu todos os seus maiorais. Todos os seus chefes de Sanaqueribe foram destruídos. E todo o povo da província, os maiorais vieram até Ezequias e lhe deram presente. E honraram ele. E o seu coração se envaideceu. O nosso coração não pode se envaidecer, porque tudo que somos e tudo que temos vem dele. Aleluia. Ora baixai, eu sinto a presença de Deus aqui. Ora bassuri alabaixai. Tudo que temos vem dele e é para ele. Aleluia. E Deus falou com o profeta Isaías dizendo: volta, fala para o rei colocar sua casa em ordem, porque ele não viverá, ele morrerá. E a Bíblia fala que Ezequias, o seu pai, estava deitado e virou com o rosto para a parede e disse: Deus, me perdoa. Me perdoa porque as grandes conquistas, as grandes vitórias não veio do meu braço forte, não veio do meu exército, mas veio do Senhor. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus viu o arrependimento de Ezequias e disse: volta, diz a ele que ele não morrerás, mas viverás. Eu lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Jeremias 17, versículo de número 5. Pode colocar no telão ali, querido. E eu já vou encerrando por aqui, eu quero orar por você. Jeremias 17. Ouça o que diz a palavra do Senhor. E com isso aqui eu vou encerrando. 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, ouça: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Diz aqui que maldito o homem que confia no homem. Não está falando que eu não devo confiar em você. Não está assim o texto. A interpretação nos diz que maldito o homem que confia em si mesmo e que faz da carne o seu braço, que o coração dele se aparta de Deus. Quando eu digo dentro do meu coração, eu sou forte, eu sou inteligente o suficiente para não precisar mais de Deus. A Bíblia diz que eu sou como uma árvore plantada no deserto. Eu não sinto quando vem o bem, mas antes eu moro nos lugares secos da terra salgada e inabitável. Essa é uma pessoa sem Deus, que não precisa de Deus. Ela confia no seu braço, no seu intelecto.
No versículo 7 fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar o seu fruto. Você que está aqui essa manhã, você que está me ouvindo nessa live, você que está na sua casa, talvez as coisas não tenham dado certo para você, o seu coração está longe de Deus, você frequenta uma religião, e Deus não prometeu religião para ninguém, Ele prometeu a sua palavra. Porque quando nós temos uma participação com a palavra, quando nós estamos inseridos na palavra, na videira do Senhor, a Bíblia diz que nós somos como uma árvore frutífera, uma árvore que dá o seu fruto, que estende as suas raízes para o ribeiro, no ano da sequidão não se afadiga, as suas folhas ficam verdes, e não deixa de dar o seu fruto. E aonde tudo que você colocar as suas mãos, você prosperará. Seja uma árvore plantada ao ribeiro das águas. Lembra quando eu falei do rio? Há um rio nesse lugar que está passando, um rio que cura, um rio que transforma. Por onde essa água passa, Jesus falou para a samaritana: se tu soubesse quem está te pedindo, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Tu nunca mais precisaria voltar nesse lugar. Há um rio que quer transbordar você. Há um rio que quer, a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse 21, que há um rio que brota do trono de Deus, o rio que sai do trono do Senhor. Por onde esse rio passa, ele transforma, ele limpa, ele cura. E Deus quer limpar a tua vida, Deus quer curar o teu coração, Deus quer curar as tuas emoções, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer ir de encontro a você. Esse rio inesgotável, essa fonte que jorra para a vida eterna, ele sacia a nossa sede. Somente a presença de Deus para nos limpar, para nos dar vida, para nos transformar. Enganoso é o coração do homem e perverso quem o conhecerá. A Bíblia diz que eu, o Senhor, esquadrinho o coração e a mente, para dar a cada um segundo as suas ações, segundo o fruto das suas ações. Ora baixá-la, baixai. O louvor vai ministrar uma canção. Feche os seus olhos.